Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe ao vivo, mas este é um Birras de Mãe muito especial porque estamos na FNAC a celebrar o lançamento do nosso livro Birras de Mãe e, como estas birras prometem ser tão explosivas, achámos por bem ter um mediador. E, infelizmente, por causa do Covid, não podemos sentar no meio de nós para proteger, mas temos aqui ao nosso lado o Dr. Hugo Rodrigues, pediatra, que conhecemos numa... Da televisão. E conhecemos numa conferência e achámos que era a pessoa perfeita para acalmar as avós e conseguindo manter as mães também em níveis razoáveis de calma. Sim. Já estivemos aqui a falar de comprimidos e substâncias para pôr na água das avós. Ou das mães para aturar os avós. Não, pronto, nunca se sabe. E então estamos aqui, ficamos muito contentes que fiquem connosco para partilhar aqui as birras que se vão aqui passar. Eu vou já começar a pegar aqui no microfone. Hugo, se conseguisse interpretar o choro das crianças, ou conseguindo interpretar, qual é que acha que era assim a primeira queixa que eles faziam dos pais quando entram no consultório? Recém-nascidinhos. Eu acho que é uma ótima pergunta, até porque o choro dos bebés depois consegue-se interpretar e vamos percebendo, mas no início não, e é aquilo que cria mais confusão aos pais, às mães, aos avós, às avós, pronto, cria a todos. Eu acho que se calhar o primeiro choro era eles sufocam-me. Parem com as fotografias, parem com isso tudo, eles sufocam-me. Se calhar, talvez. Agora não pode haver visitas, não é? Agora não pode haver visitas. E se calhar ainda bem para este primeiro mês, porque o primeiro mês, quando eles, nas primeiras semanas, as defesas são um bocadinho imaturas e, portanto, se calhar, ainda bem que por um mau motivo viemos regular um pouco as visitas. Sim. Dar esse mas alguma das primeiras memórias que eu tenho como biavó, porque como a Ana teve gêmeos, eu fui logo biavó, é de estar à porta do quarto onde ela estava lá dentro com os bebés, ouvir os bebés chorar e pensar, se fosse eu que lhes pegasse ao colo, eles calavam-se. Claro, lamento, mas provavelmente não seria verdade. Os gêmeos têm uma particularidade, é que os gêmeos comunicam de uma forma diferente dos outros bebés. Eu também sou gêmeo, portanto eu sei isso por experiência própria, mas é verdade, muitas vezes contagiam-se. Se os irmãos se contagiam, se um chora, o outro chora, gêmeos muito mais. Percebo esse sentimento de superpoderes dos avós. Eu, como ainda não sou avô, sou só pai, acredito que os pais... no meu lado. Não, sim, mas que é verdade, de certeza, porque que os bebés e que o choro funciona para libertar a nossa ocitocina, claro, e fazer-nos sentir estes superpoderes e esta cola que dávamos a vida por eles. Ir, porque isto choca-se tudo, mas aqui na FNAC ninguém se choca. Quando um gatinho pequenino mia ou quando um cãozinho gana, nós sentimos também esse instinto. É verdade, é visceral. Mas eu acho que se calhar, e estávamos a brincar agora, eu acho que muitas vezes, principalmente nos primeiros tempos, com a ansiedade toda dos pais e das mães, às vezes a presença dos avós, que geralmente é uma presença um bocadinho mais tranquila, mais serena, pode ajudar a diminuir um bocadinho o choro. Portanto, vou começar a fazer a primeira espargata. Muito bem feito, é muito elegante, foi muito elegante. Não, pois, mas o problema é que, e isso de facto é uma das coisas que também nos aconteceu connosco, que é, ao princípio os pais estão de facto inseguros, convidam os avós para vir ajudar com aquela paz e depois eles já estão lá dentro e já é difícil tirá-los quando já nos sentimos mais seguros, não é? E aí já não aumenta a segurança, pode aumentar um bocadinho a insegurança, é verdade. Portanto, depende tudo depois da dinâmica. Sim, porque... Mas é verdade que os bebés sentem o nosso estado de espírito. Isto é evidente em várias situações do dia-a-dia e vocês sabem pela vossa experiência que isso acontece. E se calhar nos primeiros tempos uma presença externa, às vezes não precisa ser o avô ou a avó, pode ser o outro elemento, ou o pai ou a mãe, quem não está tão estressado, tomar as rédeas, tomar a dianteira, às vezes pode ser o suficiente para fazer um clique e as coisas se serenarem um bocadinho. Exato, sim. Pronto, fica um bom conselho. E aliás, porque isto não são só coisas difíceis, porque a mãe deu-me um ótimo conselho ainda no hospital, que eu ainda hoje em dia penso, quando vou deitar ao Eduardinho, que era pôr-lhe umas botas
E ele ficou mais quentinho e dormiu a noite toda. E eu pensei, Era verdade, benditos era avós. Os avós acham sempre que os meninos têm frio. Sempre, Sim, portanto, isso Essa é não há outra cá, birra. não há cá outra hipótese. Essa é outra birra. Mas de facto também é verdade que há esta sabedoria da experiência, não é? Que de vez em quando vem e acerta, e também é bom acolher isso, não é? Mas uma das minhas birras é que vocês com jovens tecnocratas com apps e telefones acham que de certeza que têm uma app melhor que os avós. Pois, é assim, eu não sei se isto é verdade, mas será que as mães, às vezes, agora que vão descobrindo o seu caminho, querem fazer as suas próprias coisas, também já leem muito, têm mais informação. Sim. Mas depois eu tenho a ideia que elas usam o pediatra para se desculpar. Passa a ser, mas o pediatra disse. O pediatra tem as costas largas, muitas vezes. Sim, tem as costas largas. Porque para o que interessa, o pediatra disse, mas para o que não interessa, não se cumpre. Não sou, exato. Não, mas acho que, de modo geral, os pais e as mães ouvem-nos muito. Eu acho que sim, principalmente quando temos uma boa relação de confiança, ouvem-nos muito. E isso às vezes pode ser prejudicial na medida em que às vezes é castrador para a iniciativa e para o poder de decisão dos pais e das mães. Também um bocadinho à espera que haja respostas e receitas, cautela, não é? Sim. Usar o instinto de mãe, o instinto de pai, o saber ler no bebé o que verdadeiramente se está a passar é algo que tem que ser aprendido, não há fórmulas mágicas e não há ninguém de fora, não há ninguém de fora que consiga ensinar isso. Portanto, isso é um conselho, é aos bocadinhos, no dia a dia, ir aprendendo a traduzir o comportamento, o olhar, as feições do bebé, porque vamos rever nele muitas das nossas e muito de quem temos ao lado. Portanto, também é relativamente. Não ser muito fácil de lidar com. Mas é traduzível, mas é traduzível. Mas sempre que os pais, a mãe diz, ele parece com a tua família que é perigoso. Ou quando o teu filho está a chorar. Quando o teu filho está a chorar. É porque já está. Quando se atribui os atributos ao pai ou à mãe, geralmente não é por um bom motivo. Não, exatamente, exato. Mas temos aqui... Não, mas também queria muito dentro destas birras os pediatras, e nós aqui dentro das birras de mãe damos direito à birra do pediatra. Qual é que é a sua maior birra como pediatra? Ainda não posso começar. Não pode. Mas é os telefonemas excessivos, ter o telefone sempre ligado. Sim, não é? É verdade que isso interfere na nossa vida pessoal e é importante às vezes que as pessoas também tenham essa percepção, porque sempre que nós atendemos o telefone ou paramos para ver uma mensagem fora de horas, se estiver com os meus filhos vou interromper, ou se estiver a comer, portanto, tudo isto vai interferir com a nossa dinâmica pessoal. Agora, nós também temos a noção de que ao disponibilizar um contacto, também temos que ter alguma disponibilidade. Portanto, temos que usar o nosso bom senso, apelar ao bom senso, acreditar no bom senso das outras pessoas e, acima de tudo, também, à medida que as situações vão acontecendo, tentar antecipar problemas que possam acontecer para a frente e aproveitar todos os momentos para ser um momento de aprendizagem, para tranquilizar as pessoas, para numa situação semelhante poderem lidar de forma pacífica e já não precisar da muleta, que é normalíssimo que precisem, principalmente nas primeiras vezes. Portanto, agora, birras de pediatra são os movimentos anti-vacinas. Sim, certo. mas essa das mães mães também e das avós também. Peço desculpa ter aproveitado, mas essa é uma birra. E este é um momento certo. Certíssima birra. Sim, temos o mundo à espera de uma vacina, todo parado à espera de uma vacina. Se a altura em que nós percebemos a importância das vacinas, se havia alguém que duvidava para trás, temos agora o espelho a nível mundial e, portanto, esta é uma birra séria. Esta é sem brincadeiras, é uma birra séria. É uma birra muito séria porque... porque quem estuda a história, e essa é a minha outra vertente, quando nós percebemos as pessoas que morreram e o que se sofreu, o benefício indiscutível das vacinas. Das vacinas a ciência é claríssima, não há nenhuma polémica. Mas é muito, a certa altura, uma crítica que a geração dos avós faz em relação à geração dos pais, é que causar sofrimento
tormento ou frustração a uma criança pode ser, para nós, pronto, claro que dói dar a vacina, claro que custa sermos dar nós remédio, que levamos uma criança e claro que custa dar um remédio de que elas não gostam, mas aquela ideia de é para teu bem, e é para ser, e é para ser. E eu sinto que, se calhar, nesta geração um bocadinho muito empática e bem, muito fundida com o bebê, pode haver um bocadinho esta incapacidade de é assim, mas tem que ser e é para o teu bem. Assim, embora acho que há situações e situações que são muito importantes, tem que haver uma assertividade grande e aí nem tudo é negociável. Percebo que muitas vezes, e isso nota-se nestas gerações, os pais, as mães, têm alguma dificuldade em lidar com situações adversas dos filhos. Só que salvar permanentemente os filhos é errado. As crianças têm que passar por momentos adversos. Não podem estar constantemente a ser salvas, porque elas depois não sabem salvar a elas mais para a frente. Nós devemos antecipar problemas, devemos evitar algumas situações que são evitáveis, mas as crianças têm que passar por situações adversas. Sim, aliás, estávamos a falar no outro dia, porque lemos também um livro sobre isso, e que hoje em dia também se começa a falar muito, e que se calhar no seu consultório também passa, que é esta ideia da brincadeira ao ar livre e da brincadeira com algum risco, porque é exatamente aí que eles treinam. Tenho debatido muito isso. O risco zero é um disparate. Exato. E é verdade que não podemos arriscar em coisas, como não vamos pôr em risco coisas, mas na brincadeira ao ar livre... Riscos grandes não, mas riscos controlados sim. Esfolar joelhos, negras nas canelas, galarotes na cabeça, são marcas de saúde. São marcas importantes para ajudar a criança a saber vencer os obstáculos, a saber ser mais capaz no seu dia-a-dia. E, portanto, essa aprendizagem tem que ser feita durante a infância e de forma progressiva. Portanto, risco zero é tão errado como risco excessivo. Temos que encontrar o meio termo. E ouvem as suas receitas de irem brincar e de arriscar, ou os consegue dar a segurança aos pais? Sim, eu espero que sim. É porque eu acho que a mãe estava a dizer aquilo desta geração ter mais dificuldade por estar ali mais próxima e por sentir e porque temos mais escolhas, não é? À partida, quando se tem mais escolha, é mais difícil escolher, é mais difícil fazer mais aquilo que é. E eu acho que esse é que é o segredo. Eu acho que também, e às vezes, não, obviamente, o maravilhoso pediatra que aqui temos, mas pode acontecer na classe médica, às vezes ainda haver alguma coisa de não explicar, e acho que esta geração precisa de explicação e de informação. Já tem alguma dificuldade em fazer porque é assim. Claro. Exige, de alguma forma, às vezes excessivamente, mas exige alguma explicação, não é? Mas eu voltando atrás, há uma coisa que eu sinto, e falando com educadoras e em escolas, que é muito difícil, por muito que os pais comprem esta ideia de molhar, ir à chuva, brincar, deixá-los correr riscos. A verdade é que se eles não viveram isso na infância, se sempre que fizeram isso houve alguém a dizer cuidado, olha, cuidado, eles podem querer, eles podem sair do consultório do Dr. Hugo, podem ser militantes, mas não conseguem pôr em prática. Portanto, eu acho que temos que inventar brincadeiras de risco para os mais velhos. Para os adultos também. Para os adultos? Sim. Aliás, pô-los a brincar já era ótimo, com risco ou sem risco já era ótimo. Mas eu acho que há vários movimentos agora que estão a fazer isso, de voltar a trazer uma brincadeira para a rua de uma forma mais orientada para depois ajudar. Mas também essa teoria só tem uma falha, que é, há muitas pessoas que dizem com todas as forças, no meu tempo é que era, porque nós íamos... Mas hoje em dia o mundo está muito mais perigoso. Hoje, que não está. Hoje em dia está... Essa cultura do medo tem que ser combatida. É isso. E o Covid não veio ajudar na cultura do medo, não é? Mas essa cultura do medo tem que ser combatida. Ou dizer, as coisas agora estão muito diferentes. Não estão. É verdade. Haverá locais, efetivamente, e nas grandes cidades, em que efetivamente as coisas mudaram muito, mas na maior parte do nosso país, as coisas não estão tão diferentes do que acontecia há 30 anos atrás, do ponto de vista de risco para as crianças. Portanto, nós temos que perder um bocadinho o medo do e se.
Que ainda por cima nós sabemos que infelizmente os grandes predadores e os grandes maus tratos e a grande violência são familiares. Mas claro que nós temos sempre medo do desconhecido, mais do que do conhecido. Há um aspecto que o meu pai me diz, e às vezes também falo com eles, que eu disse, exatamente, mas que ele diz que é diferente. Eu até aceito este argumento, embora não acho que justifique tudo, que é o facto de as grandes cidades, os centros das cidades estão muito mais desertificados do que estavam há uns anos atrás. E enquanto as crianças andavam nas ruas e havia sempre alguém à janela, neste momento não há. E portanto, outras crianças, mas sim, é um ciclo e falo, não é? Só que isto não pode ser a justificação, porque os riscos verdadeiros não estão lá. Nós podemos estar um bocadinho mais inseguros, mas não existe risco significativo. Portanto, temos que dar alguma liberdade, risco controlado, muito mais do que risco zero. Sim, exatamente. E ver também o exemplo dos Estados Unidos, que chegaram a um extremo, estão mais à frente nas desvantagens disso tudo, não é? Mesmo em termos de obesidade, que agora com o Covid. Mas como é que agora combatemos isto com esta ideia do Covid? Quer dizer, nós andamos... Já era difícil, muitas crianças tinham esta coisa da sujidade, não é? Da terra, e agora com o Covid não se toca, não se pode. Não, como é que tem sentido acho que também para os muitos, seus... ou que para alguns pais, juntou finalmente os pais que viviam tão aflitos com isso da contaminação das bactérias do sujo. É-lhes dada a razão. Isso até os deve sossegar. E as pessoas agora finalmente fazem aquilo que eles achavam, que era desinfetam-se, tiram os sapatos e, portanto, de certa maneira, eu acho que eles estão melhores do que as pessoas como eu, que sempre lutou contra esta higienização excessiva. E eles estão dentro do mundo que imaginaram. Afinal, eles tinham razão. Sim. Mas atenção, que esta teoria da higiene excessiva está provada cientificamente que tem repercussão na saúde a médio prazo. E isto também é importante que as pessoas saibam. Começou-se a perceber nos últimos anos que as doenças alérgicas, as doenças autoimunes começaram a disparar. Ninguém percebeu muito bem porque é que nos últimos anos tivemos um aumento tão grande das alergias e desse tipo de doenças. E o que se percebeu é que esta esterilização do ambiente excessiva não permitia programar corretamente o sistema imunitário dos bebés, e estamos a falar nos primeiros 2 anos de vida, mais ou menos, que é a altura em que se programa muito do que vai ser o sistema imunitário para a frente, e esta falta de programação ia fazer com que o sistema imune estivesse desregulado e ao mínimo a mínima agressão estranha, que identificasse como estranha, ia reagir de uma forma excessiva. Por isso é que temos mais alergias, mais artrites reumatoides, temos mais uma série de doenças que eram muito menos frequentes. Portanto, é importante que as pessoas percebam que este cuidado com a sujidade e com a transmissão agora é muito contextual. A partir do momento em que passe esta situação, nós devemos tentar regressar rapidamente à normalidade, que é um contacto muito mais generalizado com todo o tipo. Nenhum que lembro-me de ir a um berçário ou a um jardim de infância e a pessoa calçar. Pedirem-nos para calçar coisas. Não. Quer dizer, não pode ser. Pois não. Não pode ser, não é? Pois não. Pronto, isso é uma chamada de atenção importante. Mal tenhamos a vacina, e provavelmente será a solução, esperamos nós, para toda esta situação, devemos tentar voltar à normalidade o mais rapidamente possível, e a normalidade é deixar as crianças contactar com o ambiente. Têm que contactar. Sim. Porque senão as birras... Senão as birras aumentam, sim, os níveis de ansiedade depois aumentam brutalmente, e depois começam as birras a sério. Como as birras de sono. Não estas birras que são saudáveis e que vamos falando, mas aquelas birras que nos destroem por dentro porque estamos com tanto medo do mundo que não conseguimos dar um passo em frente, não é? Sim. Essas não queremos esse tipo de birras. Eu acho que estas birras, um dos capítulos no nosso livro, e o Dr. Hugo já leu o livro, portanto sabe. E dou-vos os parabéns, porque começa-se a ler e não se consegue parar. Estou mesmo a ser que bom. já tinha dito, e é impossível quem quer que leia não se rever nestes vossos textos. Eu revi-me em tanta coisa aqui. Revi-me enquanto pai e revi-me no que vou ser enquanto avô. Já há uma profecia, nós já sabemos. E o Dr. Hugo estava a dizer, emotiva, de facto, que estas questões da amamentação, do BW, de todas essas coisas que foram, por exemplo, guerras. Eu dizia à Ana, muitas vezes, tu estás a dar alpista a esta tua filha, deixa a comer qualquer
qualquer coisa. Isso é uma birra constante, não é? Da alimentação. A alimentação. Com a voz, Sim, como o bebê. claramente, sim, claramente. Grande parte dos avós, peço desculpa pela expressão, mas é à pasada, não é? Portanto, isto é... Pois, não, comigo não. Não, Comigo mas é aquela... Eu sou a exceção, mas eu grande acho... parte dos avós gostam de ver os netos a comer bem. Exatamente. Porquê? Isto não é com o melhor das intenções. Atenção, nós estamos aqui a É brincar, mas é cultural, com é um e afeto. para nós é uma fonte de prazer comer. Exato. Todos nós gostamos de comer, principalmente os nossos alimentos preferidos, e se nós pudermos dar esse prazer às pessoas de quem gostamos mais, melhor. Portanto, eu percebo que é com o melhor das intenções. O problema é que vai desregular não só aquela criança, como muitas vezes também o comportamento familiar na casa dos pais. Portanto, tem que se ter cautela. Agora, eu acho que a cumplicidade que existe entre netos e avós e haver a casa dos avós onde se vai fazer as geneiras que não se faz na casa dos pais, acho que é importantíssimo. E todos os netos deviam ter a sorte de poder passar por essas situações. Ou o contrário, ou poderem ir à casa dos avós e não comerem. Não é só não comer, mas o quebrar as regras. O saber que há ali regras. Porque nesse caso também acontece que há pais também que estão muito obcecados por... Eu acho que, no caso dos pais, não acho que é a alimentação em si, mas é as regras, não é? As rotinas. Comeu a sopa, come depois os legumes, depois come... É o controle. E o controle. E eu tenho medo de fugir ao controle porque vai-se habituar com a avó. Isso é que eu acho que é das maiores birras que nos ensombra a todos. E que acho que é a coisa, estarmos sempre a viver a parentalidade, e eu acho que na sua geração havia menos isso, quer dizer, eles como não estavam tão concentrados, sim, também tínhamos mais por onde dividir. E também, sim, tinham mais filhos por onde dividir, e havia uma sensação de mais a longo prazo. Mas aqui parece que há e eu também senti isto, que é cada coisa vale tudo, não é? Cada decisão, não vai hoje para a cama, nunca mais vai para a cama, não vai, a coisa vai acabar debaixo da ponte, andamos... É o receio do futuro que nos vai diminuir a vivência do presente. Exato. Concordo plenamente. São muito raras as situações que têm repercussão inevitável para a frente. Quase sempre nós podemos corrigir amanhã o que não fizemos hoje. Quase sempre. Não, e amanhã já estamos menos cansados, isso, portanto mais vale aproveitar. Nós não vamos decidir sempre bem, e esta é uma mensagem muito importante. Nós não vamos, enquanto pais, estão a pôr na posição de pais, nós não vamos decidir sempre bem, mas há sempre um dia da manhã para decidir melhor. O que interessa é não repetir os erros, e, portanto, identificá-los e corrigir para a frente. Ou, pelo menos, ter consciência deles, não é? Porque há coisas que, se nós pensarmos em termos de relação e não em termos de educação, se for em termos de relação, as nossas relações são dinâmicas, são sempre assim. Claro. Depende aquilo que eu vou fazer, depende de como eu estou, não depende do que o livro que disse. O comportamento não é sempre igual. Vamos sempre... Claro. E essa era uma das birras que nós fazíamos também no livro, que era... Eu fiz esta... Não sei se este foi para o livro, mas que era sobre a coerência. A coerência está sobrevalorizada na nossa sociedade, porque é ótimo ser incoerente, e nós somos super incoerentes como seres humanos. Nós infantilizamos muitas crianças e não acreditamos que eles são capazes de distinguir as situações. O que é um contexto e o que é outro. Mas eles são muito mais capazes do que nós achamos, e portanto nós temos que acreditar nas crianças, não os infantilizar, por muito que isto possa ser estranho, não infantilizar demasiado as crianças no sentido de desvalorizar a capacidade que eles têm de lidar com as situações diferentes. Eles percebem claramente os contextos diferentes, percebem claramente as pessoas diferentes. A mãe hoje está desesperada de trabalho e que... Basta ver que os bebés desde pequeninos se comportam de forma diferente com a mãe e com o pai. Exatamente. Basta ver. Portanto, e aparentemente estão muito mais em sintonia na maior parte das situações. Portanto, eles são super inteligentes, super perspicazes, a maior parte dos bebés. Portanto, eles percebem, conseguem distinguir e claramente eles vão seguir o rumo da rotina e vão aproveitar as exceções para poder prevaricar um bocadinho. Também, claro, não isso é? faz parte. O contraditório, eu acho que isto é que é muito importante. A mim, preocupa-me pensar, e neste momento em Portugal, a maioria das crianças são filhas únicas. E isso é já uma pobreza. Isto não há nenhum julgamento sobre porque que só há um, e se houvesse outras condições teriam mais. Mas esta é a verdade. Há muitos
muitas das nossas crianças nunca vão ter um irmão ou uma irmã e vão ter um universo que é a mãe e o pai, que por sua vez já são, muitas vezes, ou filho único ou de dois. Claro. Portanto, isto é um afunilar da aldeia, não é? Da aldeia para criar a criança, em que, de facto, é preciso que elas estejam noutros contextos e conheçam outras realidades, sob risco de elas não terem depois capacidade de se adaptar à diferença. Sim. Por exemplo, o bullying, diz-se muito que o bullying terá subido muito no jardim de infância e na escola, porque não há dúvida que um dos teus filhos entre 4 ou eu entre 8 irmãos chegávamos apetrechados à escola para saber negociar, baixar a bolinha quando está a ficar perigoso e ter uma ginástica de socialização que não tem, não é? Claro. Acho que tem outra desvantagem, que é ter mais filhos ensina uma coisa que nenhum livro vai ensinar, que é a prova vivida de que não somos nós a causa de todo o efeito que existe nas crianças. Claro. Porque a partir de nós, ao princípio, isto vê-se muito, não é? Os pais que têm uma criança que por acaso cumpre as maiores expectativas que eles têm, dorme bem, levanta-se àquela hora, e a mãe fica 100% convencida que foi porque ela deitou ali, porque não sei o quê, porque fez aquilo. E depois no segundo ou no terceiro, quando aparece um que nós fizemos tudo, íamos fazer os mesmos passos e ele desorganizou aquilo tudo e percebeu que nós... Claro, sim, somos diferentes, mas... É a altura de falar no Brazelton, outro grande pediatra, que de facto voltou a dizer aquilo que era óbvio, que eles não são tábuas rasas. Eles têm personalidades e eles moldam-nos a nós tanto como nós os moldamos a eles. A valsa dança-se a dois. Portanto, é mesmo assim. É recíproco. Nós vamos influenciar os nossos filhos permanentemente, mas os nossos filhos vão nos influenciar a nós permanentemente também. Portanto, isso é... E os netos e os avós também. Como é lógico. Como é lógico, sim. Não, e isso é uma das coisas boas, porque independentemente disto ser filho único, se tiver primos, se tiver uns avós muito presentes, fica logo com não sei quantos modelos de A questão dos filhos únicos foi um aspecto também que se percebeu muito agora na quarentena, quando houve efetivamente quarentena, quando as pessoas estiveram fechadas em casa, foi uma mais-valia às crianças que tinham irmãos. É sempre, mas ali muito mais, que eram 24 sobre 24. Eu dizia isso muitas vezes aos meus filhos. Já viram a sorte que vocês têm por ter um irmão? E eles diziam, É verdade. Não, eles responderam, já sabem, eles responderam. Olha, nunca tinha pensado nisso assim. E é verdade. E a Martinha ainda diz, as minhas gêmeas é que têm sorte, porque elas têm da mesma idade e podem brincar as mesmas coisas, não é? Portanto, enquanto as outras dizem... E nós devemos aproveitar estes momentos para eles perceberem que, efetivamente, claro que eles vão ter os momentos de discórdia deles, como todos os irmãos têm, mas para perceberem a importância e o significado que é não estarem sozinhos. E acho que isso é muito importante. Com isto acabamos estas birras fazer transplantadas para a FNAC. Uma aprendizagem muito boa, que é fazer birras é melhor em conjunto, quer seja com irmãos, quer seja com estes maravilhosos convidados. Tem que ter espectadores. Sei lá, de vez em quando nós temos umas birras internas, não é? Vou fazer isto, devia estar a fazer isto, não devia estar a fazer isto. Na minha cabeça dá para discutir. Ok. Eu sou tão explosiva. Pois a seguir vamos estar ao médico, sim. Talvez ao mesmo internamento e colete. Então, muito obrigada à FNAC, muito obrigada ao Dr. Hugo Rodrigues, e para os pais que querem saber como é que são as birras e este conflito de gerações, temos aqui um livro que é uma proposta para rirem, chorarem e sentirem-se identificados com isto que com certeza também vocês já sentiram. Meu amor, nunca tiveste uma camisola só para ti. Não tens nenhum brinquedo não brincado antes de ti. Herdaste os teus olhos e a cama, e assim sonhas os teus sonhos e os que sonhamos para ti. Meu amor, não preparamos o teu quarto de azul. Deixamos as cortinas cor-de-rosa e o tu. Mas ficam os sorrisos
vestidos e o amor que terás sempre contigo. Seja lá para onde for e ficas com o meu coração esticado com o meu amor. E se há coisa que sei é que não há ninguém que herde tanto amor como tu. É verdade, meu amor, há menos tempo para eu olhar-te nos teus olhos e dizer-te que és só meu. Mas em contrapartida nunca te poderás queixar da falta de abraço que temos para te dar. Sei que um dia no futuro terás muito a dizer, como nunca foste logo o primeiro a comer, que não podes ir à frente e que não te deixam falar, mas nunca encontrarás tanta gente para te amar. E ficas com o meu coração esticado com o meu amor. E se há coisa que sei é que não há ninguém que herde tanto amor como tu. Honey, I'm tired of getting all my mail that starts with "This has not been paid," so let's get out and drive away. Let's leave the house to the bank, let's sell our little goldfish tank, let's just get out and drive away. Money is not our problem, 'cause we have none of it. Money is a complicated problem for the rich. Honey, we have what we need, our love and a shine. And under the shining stars, things won't seem so dark. Yes, it's true, we have our jobs, but who cares anyway? Bills keep 99% of what we're paid. Money is not our problem, 'cause we have none of it. Money is a complicated problem for the rich. Money is not our problem, 'cause we have none of it. Money is a complicated problem for the rich. So come on and hold me tight. Let's adventure through the night. But when you're feeling blue, we'll sing this little tune. 'Cause money is not our problem, 'cause we have none of it. Money is a complicated problem.